Então agora vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui de um jeito diferente para a gente ver o que a gente vai fazer. Vou pegar isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente tem aqui material para fazer um sanduíche. E não sei se vocês já viram, agora eles têm uns robôs super interessantes que fazem um prato inteiro na cozinha. Já viram essa automação? Eu boto o link para vocês aqui embaixo. São exatamente mãos que ficam ali num fogão industrial e ele produz qualquer receita. Foi treinado, inteligência artificial treinada com monitoramento do comportamento dos chefes de cozinha. E é isso que vocês estão fazendo. Vocês vão programar aqui o sanduíche, né? Vão ter que me dar essa instrução para começar o jogo. Então eu queria que alguns de vocês já pensassem quais são os comandos necessários para a gente produzir um sanduíche. Colocar as mãos em cima da mesa. Colocar as mãos em cima da mesa. Mas você quer um sanduíche com tudo que tá aí? Então, é um misto quente que a gente vai fazer. Abrir o pão. Tem que ser muito passo a passo, né? Tá, então peraí. Misto quente, você precisa... Mas vamos lá. Se você... Elis que já sabe? Elis que já viu? Quem que viu? Que tá falando? Eu, Elisângela. Elisângela, que você viu o vídeo do cara lá. Uhum. Legal. Tem que ser passo a passo? Não sei. Faz o teste aí. O que vocês querem fazer? Dá o comando para fazer. Pegar a sacola de pão. Pegar a sacola de pão. Levantar a sacola de pão. Levantar a sacola de pão. Com a outra mão, abrir o... Eu não sei o nome disso. Eu não sei o nome disso. Faz o seguinte, com a mão... põe a sacola de pão novamente sobre a mesa. Pegue a sacola de pão pela parte de baixo, apoiando na palma da mão, com a mão esquerda. Com a mão direita, você pega o fecho preto da sacola e abre o fecho. Para abrir o fecho, tem que descruzar. Abrir o fecho. Não sei como é que... Você tem que descruzar as duas hastes do fecho. Eu não enxergo. Acho que é isso, né? Isso. Se você botar aqui... Só que eu não sei se está para cima, para baixo. Não, mas isso é interessante, porque abrir o fecho já trava o sistema. O robô já parou. Aí que eu não enxergo... Você tem que cruzar. Tem que rodar o fecho. Ah, legal. Rodar. Tô rodando. Não, ao contrário Ao contrário o quê? Como é que é o contrário? Anti-horário. Ah, entendi. Agora sim. Rodar em sentido anti-horário. Quantas vezes tem que rodar? Até ele abrir. Mais uma. As duas, até os dois lados. Deu. Você separou, pronto. E aí? Agora você retira esse fecho do saco. Abre mais ele. Puxou, ok. Você apoia o saco sobre a mesa. Põe o fecho em cima da mesa. Um de cada vez. Faz o quê? Põe o fecho em cima da mesa. Pro lado direito, põe o fecho em cima da mesa. Aí. Agora você põe o saco de pão em cima da mesa. Abre o saco pela parte superior, que tem a abertura, e retira 2 fatias. Com a mão esquerda e com a mão direita você retira 2 fatias. Com a mão esquerda e tem que ter até o final do pacote. Abrir o pacote. Colocar a mão lá dentro. E tira 2 fatias. 2 fatias? Isso, não é um misto quente? Mas como é que ele sabe que é 2 fatias? Então tira uma e depois vai tirar outra. Porque a gente está dando comando para ele tirar 2, né? Então, mas essa é a dificuldade. Que tipo de comando o robô consegue entender? Não sei. Exatamente esse é o problema, a gente não sabe. Como você... Aí retira a fatia. Faz o que com a fatia? Coloca em cima do prato. Deitado. Delicadamente sobre o prato. Coloca em cima do prato. Aí que o teste que eu vi, ele sacaneava as crianças. Isso, mas essa é a brincadeira, né? Porque a criança chega e fala assim... Pegue o pão, passe manteiga no pão. Aí você vai, né? Fazendo assim. E aí você fala assim, abra... Teve gente, foi engraçado, que as pessoas falam assim, pega o saco de pão com as 2 mãos. Agora abre o saco de pão. Aí você esgarça o saco de pão, entendeu? Então, qual é o raciocínio disso? O raciocínio disso é uma brincadeira para ilustrar a dificuldade que é ser preciso com as palavras. E isso mostra a quantidade de informações que a gente omite no nosso processo de comunicação, né? Então você chega e dá um comando imperativo, né? Lembra da nossa primeira aula? Você dá um comando imperativo e fala: pegue o pão. O ser humano, que já sabe o resultado final desejado, ele vai pegar o pão, vai fazer todo esse processo automaticamente, vai abrir,
vai superar todos os obstáculos que permitam você pegar o pão. Vocês lembram que a gente fez, a ginástica que a gente fez para somar 2 números na aula passada? Vocês acham que o computador entende o que é pegue o pão? Mas nem que a vaca tussa. O computador é burro. Ele só faz, na verdade ele nem é burro, ele só faz o que você manda, estritamente o que você manda, e o que ele é capaz de fazer, saca? Então, o que eu quero sensibilizar vocês hoje é para compreender que o problema fundamental que faz com que você tenha dificuldade de interação com a máquina é que você não compreende a real natureza da máquina. Muita gente, quando interage com a máquina, intuitivamente acha que está lidando com uma outra pessoa, onde você sabe o que você quer, só que você não sabe toda a sequência mínima de passos altamente precisos e bem definidos que precisa acontecer para a coisa funcionar. E aí você tem coisas como problemas de usabilidade. Quem aí já colocou um pendrive, botou o arquivo no pendrive, tirou o pendrive sem desabilitar ele, desligar ele no disco, lá no sistema, liberar, ejetar o pendrive, e aí quando foi ver o arquivo estava corrompido. Já passaram por isso? Muitas vezes. Tá. Muitas vezes. Por quê? Porque você não intui. Para você arrastou o arquivo está lá, mas não está. E, na verdade, nos computadores antigos, principalmente, você precisava ejetar o pendrive para que o sistema, ele de fato copiasse o arquivo. Olha que maneira. Então, muito... Aí você pega tudo que você pensa em relação à computação. Todo o processo para você... De tudo que você já teve dificuldade. Tudo tem relação com essa distância entre o que você pensa e o que o computador suporta. E olha que os computadores hoje já são muito sofisticados, já são muito refinados, você já consegue fazer muita coisa bacana com eles, né? No entanto, eles ainda são estritos. A programação não suporta devaneios, não suporta ambiguidade. Então, qualquer comunicação ambígua vai resultar numa pane. E é isso, pegue o pão, aí você pega o saco de pão, e aí o pão está aqui dentro, você pegou o pão, passou na manteiga, você vai gerar um resultado, uma exceção, um resultado insatisfatório. Eu vou botar o link do pai brincando com as crianças, que é maravilhoso, mas por que eu estou simulando isso aqui? Não é bem para vocês tentarem programar, mas é para a gente programar junto e ver o trabalho que dá ser preciso para fazer um raio de um sanduíche. Estão me acompanhando? Então, se liga nisso aqui. Me digam se vocês estão vendo. Tá sobrando para a esquerda ou não? Tá certinho? Tá certinho para mim. Tá certinho, maravilha. Esse aqui é o programa do Sanduba. E é tudo que a gente precisa para poder, de fato, fazer um sanduíche. Aqui, ó, quanta coisa. Eu vou fazer isso com vocês para vocês entenderem o tamanho do problema que é programar qualquer coisa no computador. Então vamos voltar para o estado. Isso é uma coisa importante. Vamos voltar para o estado inicial da coisa. Vamos voltar aqui para o estado inicial. Qual é o estado inicial? Temos aqui um saco de pão, com o nosso pãozinho dentro. Ainda dei uma molezinha para vocês que peguei um saco de pão que não tem aquele primeiro pão que você tem que desprezar. Cadê? Mas quem disse que você tem que desprezar? Para fazer o misto quente na hora de vender, tem. Você falou que era para vender? Ah, não, tudo bem. É o pão do que tem, né? É pão de quê? De que tem? Igual quando uma vez eu fiz uma viagem, e aí o cara perguntou, vocês querem um sanduíche? Eu falei, quero um sanduíche sim. De que tem? É de epa. Eu falei, epa? Você vai abrir, epa, cadê o recheio? Não tem, é o que tá lá. Então vamos lá, vamos começar. Olha que interessante. O primeiro problema é e isso é uma estratégia. Vê que a gente começou pelo pão, né? Ali está dizendo para começar pela manteiga, olhar. Por que será? Por que vocês acham que a sugestão ali é começar pela manteiga? Qual o raciocínio disso aí? Não sei. Deixar tudo aberto para facilitar o robô? Como é que um chefe de cozinha trabalha? Os potinhos de comida tudo na mão. Tudo na mão. Tem uma expressão, A quantidade, inclusive, tudo colocadinho nos potes. Tem um pré-preparo, né? Mas tem uma expressão em francês que eu esqueci. Perfeito. Mise en place. Maravilha. Então, esse pré-preparo, ele é muito importante. E esse pré-preparo, lembra quando a gente trabalhou com a lógica? Que a gente primeiro varreu o texto, separando os elementos, sim, identificando o que era prancheta, o que era pessoa, o que era cor, o que era trabalho, o que era proposição, o que não era. Então, esse processo inicial, esse é o mesmo pré-preparo do chefe de cozinha. Exatamente o mesmo. Porque isso não é uma estratégia de cozinhar, isso é uma estratégia lógica, isso é uma estratégia da cognição humana, de você preparar o ambiente, preparar o cenário
para o estado de menor fricção, para aquilo que vai dar menos trabalho. Então, a partir disso, é que você vai trabalhando. Então, ele começa falando o seguinte, se o pote de manteiga está aberto, então vá para B. Olha que interessante. O que é isso que ele está fazendo? Ele está fazendo. Vamos lá. Aquela aula aqui do E ou si, né? Exatamente. Então, o que ele faz é usar o E e o OU para criar uma coisa mais sofisticada em cima da lógica, que é a condicional, certo? É uma implicação. Se isso, então aquilo. Então, é uma forma de eu usar a lógica no tempo. Concorda comigo? Sim. Uhum. Ao invés de eu ter a lógica simplesmente de esses dois aqui têm um resultado, quando eu tenho se isso, então aquilo, se isso é uma lógica de implicação. Então, passa a ter tempo no processo. É uma lógica temporal. Então, o que eu estou fazendo se o pote de manteiga está aberto, vá para B. Ou seja, ele pula todo esse código que está aqui, todas essas instruções que estão aqui. Ele pula isso, certo? Por quê? Porque o resultado final dessas instruções aqui, que é abrir o pote de manteiga, já vai ter sido satisfeito na primeira verificação. Então, como não é o nosso caso aqui, vamos lá. Narra para mim o processo aí. Com a mão direita, pega o pote de manteiga pela lateral do mesmo. Perfeito, pela lateral. Com a mão esquerda, pega a tampa do pote de manteiga por cima do mesmo. Com a esquerda, para cima, removendo a tampa do pote da manteiga. Com a mão esquerda, girando a tampa do pote da manteiga, de modo que sua superfície externa fique virada para baixo. Olha só. Mova a mão esquerda posicionando a tampa do pote de manteiga sobre a mesa. Mas não fala onde, né? Tem que dizer do lado esquerdo. Olha que você já está ficando caprichosa nisso aí. Solta a tampa do pote da manteiga da mão esquerda. Solta o pote de manteiga da mão direita. Devagar. Você não pode. Perfeito. Olha o que aconteceu. Como é que começou o nosso processo? Como é que estavam as minhas mãos no início do processo? Paradas. Livres. É verdade, livres. Estavam livres, certo? Como é que terminou a minha mão no final do processo? Livre. Livre. Então, olha só. O robô, a forma dele processar as coisas é manipulando. Então, eu tenho que tomar cuidado de como é que eu encaixo, como é que eu preparo a manipulação e como é que eu concluo a manipulação. Nossa, como é que vai ser enfiar a faca ali e pegar a manteiga? Exatamente, que a gente vai ter que descobrir juntos. Exatamente, vai ter que descobrir juntos. Então, onde na vida de vocês observam esse tipo de relação, onde você começa num estado inicial livre e termina num estado inicial livre? Isso é fundamental. Não entendi a pergunta. Veja a questão do estado inicial. Eu estou com aquilo que eu uso para realizar a tarefa, estava livre, eu ocupei e aí eu deixei livre novamente. Quem dirige aí? Todos, acho. Você dirige? Como é que você deixa a marcha? Engatada. Engatada na primeira, quando eu paro. Engatada na primeira. Mas para isso você tem que pisar a embreagem. Sim. Não é verdade? Sim. Então veja que o estado natural do carro parado é com a marcha. E já é tão automático que você não percebe que você tem que começar e terminar do mesmo jeito, né? Exatamente. Porque a gente, quando se acostuma com as atividades, a gente se torna a atividade. E a gente não pensa naquilo que a gente faz. Né? O nosso cérebro não está só na cabeça, o cérebro está no corpo. Toda a rede neural que sai do cérebro e vai para os músculos e vai para o seu corpo inteiro, tudo isso é parte do processo. O processamento não acontece só na cabeça. Né? O instrutor de autoescola é um bom programador, né? Porque eles precisam repetir muitas vezes no começo para a gente lembrar e ficar automático. E eles são muito detalhistas. Você senta, coloca o cinto, arruma o retrovisor, arruma o espelho lateral, engata, né? E é muito detalhe, porque senão não anda, ou pipoca o carro. Então, eles são bons programadores. Então, você veja que algoritmos são parte da vida. E o que o instrutor de autoescola faz é um algoritmo. O que a gente está fazendo aqui é um algoritmo, que é uma sequência de passos que são avaliados e concluem, eles culminam num resultado final, num estado final da computação. No caso, quando eu falo computação, a gente pensa muito em números, mas no final das contas, qualquer processamento se comporta como uma computação. Como é que eu vou colocar o comando pro computador se é tudo na base de números, 010, ou ele entende palavra? Lembra quando a gente fez na aula passada?
que a gente começou do E e do OU. E a gente criou aquele chip que soma só uma coluna e depois a gente usou 2 para criar um chip maior que soma, na verdade, faz o ciclo completo de levar o vai-1 também. Sim. E aí depois a gente pegou esses caras, combinou com 3 desses caras e aí conseguiu somar um número de 3 dígitos. Então veja que eu pego um elemento e cria um negocinho maior, cria um negocinho maior, cria um negocinho maior. Eu estou subindo uma escada de abstração. Esse é o termo. Tá, mas como é que eu vou dizer assim, pega a manteiga, o computador, o robô sabe o que é manteiga? Depende de que a gente está falando. No computador normal, o equivalente, o pegar a manteiga, o pegar é um verbo, é um comando possível. Certo? Pegar. E aí tem o como eu pego, que eu qualifico o pegar. Pegar pelo lado, pegar por cima. Então, cada máquina tem um comando, né? Tem um conjunto de comandos possíveis. E com esses comandos já estão na memória dele. Esses comandos já são entendíveis pelo chip, pelo processador. Tá. E esses comandos é tudo feito na base de 1001? Exatamente. Tudo que está aí na sua tela, essa transmissão que a gente está fazendo agora, as cores, tudo isso acontece na base de 010101. Poxa vida. Então, é por isso que os programadores ganham bem, tem que ganhar muito bem mesmo. Que olha... No mínimo tem que ter uma paciência infinita, né? Mas aí o grande lance é que a gente consegue subir essa escada muito rápida, a escada da abstração muito rápida. Vamos seguir o nosso processo, que eu vou detalhar a explicação de como é que o computador funciona logo a seguir do nosso algoritmo. Tá, então vamos lá para o pote de requeijão. Perfeito, vamos lá. Estamos aqui no B, né? Isso, B. Então, mãos livres, que é o estado final. E agora? Com a mão direita, pega o pote de requeijão pela lateral do mesmo. Com a mão esquerda, pega a tampa do pote de requeijão por cima do mesmo. Mova a mão esquerda para cima, removendo a tampa do pote de requeijão. E se ele for de rosquear, hein? Rosqueia... Aí tem que ter outro código. Esse não funciona. Então, removendo a tampa do pote de requeijão. Com a mão esquerda girando... Olha, está dizendo para girar. Girando a tampa do pote de requeijão de modo que sua superfície externa... Ah, não, é só virando. Fique virada para baixo. Isso. Lá. Mova a mão esquerda posicionando a tampa do pote de requeijão sobre a mesa. Solta a tampa do pote de requeijão da mão esquerda. Solta o pote de requeijão da mão direita. Alguma semelhança com a instrução anterior? Sim, todas. Todas. Então, você concorda comigo que isso aí é basicamente uma instrução genérica? Eu poderia ter uma instrução genérica para qualquer pote que seja de tampa de pressão, sem rosquear. Concorda comigo? Então, a gente anota aí que no final a gente vai e refaz essa estrutura aí. Para quê? Para eu não repetir as instruções, eu posso reutilizar as instruções, alternando só quem é o pote. Lembra do colégio que vocês faziam equação? E aí tinha lá a função de x, aí você tinha que descobrir qual era o valor equivalente? Aí você tinha, se x for igual a 2, é um valor, se x for igual a 3, é outro valor. Sim. Uma forma de organizar as instruções é construindo procedimentos ou funções, onde eu posso criar uma variável chamada pote, e aí na hora que eu chamo, eu digo quem é o pote. Então seria alguma coisa como, pegue o pote. Se o pote está aberto, então, com a mão direita, pegue o pote. Mas quem é pote? Aí pote, cada caso é pote de requeijão, pote de manteiga, qualquer pote com essa dinâmica, que não seja de rosquear. E aí eu consigo fazer uma coisa mágica, que é o que permite a gente fazer tudo na computação, que é reaproveitar código. É isso que a gente fez quando a gente construiu os chips. A gente pegou o end, aí pegou o half adder, aí pegou o full adder, e para montar nossa calculadorinha, a gente foi reaproveitando o mesmo código. Toda vez que eu pegava aquele circuito e salvava ele num componente, eu estava criando uma unidade que eu pudesse reaproveitar. É exatamente essa lógica. Tem todo um processo de economia onde eu faço o que funciona uma única vez. E aí a gente consegue ir sofisticando a coisa ao longo do tempo e conseguir fazer coisas mais avançadas. Mas vamos seguir em frente, então, que estão pegando esse lance, né? Tá fazendo sentido. Sim. Legal, vamos seguir em frente. Agora é o saco de pão. Com a mão esquerda, pegue o saco. Não, começa no C. Se o saco de pães estiver aberto. Ah, então vai para aí. Mas ele não está aberto, está fechado. Perfeito, então continua para a próxima. Legal. Com a mão esquerda, pega o saco de pães na altura da presilha. Na presilha de arame, no lado oposto das pontas entrelaçadas da presilha.
Nossa Senhora! Com a mão direita, pegue a presilha de arame pelas pontas entrelaçadas da mesma. Desentrelaça a presilha. Então, o que tá em cinza é um comentário para a gente dizer o que tu faz. Então, gire a mão direita no sentido oposto ao laço da presilha de arame para desentrelaçar. Girei. Com a mão direita, gire no sentido oposto ao lado. Eu já girei. Continua? Solta a presilha de arame da mão direita. Mas acho que você não girou o suficiente. Confia, vai lá. Peraí, gira a mão direita no sentido do laço da presilha do arame. Com a mão direita, pegue a presilha do arame. Se a presilha não está totalmente desentrelaçada, vá para D. Tá. Você está dizendo uma por uma. Então, gira a mão direita no sentido oposto ao laço da presilha de arame para desentrelaçar. Mais uma vez. Então, gira a mão direita no sentido oposto. Solta. Solta. Viu como é que você vai economizando? Viu como você vai ficando de saco cheio e vai economizando? O computador ele não vai te entender se você não falar o comando perfeito. Solta a presilha. Gira a mão de novo. Gire a mão direita no sentido do laço da presilha de arame. Gira a mão direita no sentido... Não, aí se a presilha... É isso. Aí se a presilha não está totalmente desentrelaçada, vá para D. Vá para D de novo. Gira a mão direita no sentido oposto ao lado da presilha. Mas deixa eu ver, eu não estou enxergando. Agora acho que já até passou, não passou? Não, agora está livre. Mas termina de ler essa. Solte a presilha. De arame da mão direita. Gira a mão direita no sentido do laço. Direita no sentido do laço da presilha de arame. Com a mão direita, pegue a presilha de arame. Mas daí tem que dizer, né? Tem que pegar um lado da presilha, não é? Ou sim, não? Pega a presilha de arame. Tá. Se a presilha não está toda vá para o D. Mas agora ele já desentrelaçou. E agora? Tá. Com a mão direita, remova a presilha de arame do saco de pão. Perfeito. Aí você puxa ela. Remova. Mova a mão direita, posicionando a presilha de arame na mesa. Solta a presilha de arame da mão direita. Solta o saco de pães da mão esquerda. Olha o trabalho que você faz todo dia de manhã sem pensar. Sem pensar. E que se você não botar passo a passo, o computador não vai entender. Então aqui, mais um exemplo. Veja que eu usei uma condição. No começo eu botei uma condição para pular tudo. Agora eu botei uma condição para voltar. Certo. E aí poder repetir a atividade várias vezes. Se você vai fazer... Se eu escrever para o computador, se a presilha não está totalmente desentrelaçada, vá para D, ele vai entender. No computador, ele não vai saber, se ele souber o que é presilha, se ele souber o que é desentrelaçada, se ele souber o que é totalmente, e se ele souber onde é D, vai rolar. E aí isso existe, mas no computador é num grau mais específico. Aqui eu estou fazendo uma analogia e uma mímese do que de fato acontece no computador. Então, esse processo de você executar um conjunto de instruções e voltar, a gente chama de loop. Isso acontece o tempo todo. Ele vai, bate numa condição e retorna. Vai, bate uma condição e retorna. Vai, bate uma condição e retorna. Vai, bate uma condição, a condição foi satisfeita, ele vai embora. Continue e segue em frente. Então, são formas de você reexecutar alguma instrução. O importante é que essas instruções elas têm que estar combinadas, porque na hora que eu retorno, eu tenho que estar com a mão livre, senão eu não consigo fazer o trabalho. Então, veja que o ponto de conclusão, ele tem que estar muito parecido com o ponto de início. Senão, se eu tivesse travado, ele ia ficar grudado ali e a coisa não ia funcionar. Fica calma que a gente vai chegar no... Ele está usando com a mão esquerda para dentro do saco, mas o saco está fechado. Não, a gente abriu o saco. Não, mas ele está enroladinho. Ele está enroladinho? Ele está enroladinho. O que ele faz? Ele é para mim, então. Vamos lá. Pois ele diz assim, com a mão esquerda para dentro do saco de pães, mova a mão esquerda para dentro do saco de pães até tocar a fatia mais próxima da abertura do saco. Ok. Pegue a fatia de pão mais próxima da abertura do saco. Agora tem que passar para cima aqui. Peguei. E aí? Para cima? Nós tem que passar para cima ali, porque sumiu. Cadê? Okay. Pega a fatia, mova a mão esquerda para fora do saco, retirando a fatia de pão. Mova a mão esquerda, posicionando a fatia do pão de forma a ocupar uma metade vazia do prato. Já deu até uma ordem. Solta a fatia de pão da mão esquerda. Perfeito. Solta a fatia do pão da mão esquerda. Soltei.
E aí ele vai para pegar a segunda fatia. Mova a mão esquerda para dentro do saco de pães e tatucar a fatia mais próxima. Mas ele podia dizer assim, volte para o E, não dá? Podia. Né? Porque vai ser o mesmo comando, né? Podia. Mova a mão esquerda fora do saco, retirando a fatia. Então, a gente podia fazer uma função pega-pão, que faz exatamente isso aí, não é isso? Porque ele vai fazer os mesmos comandos, vai pegar a segunda fatia e os mesmos comandos. Perfeito. Tá. Aí vai pegar aqui, tira. Aí vai colocar daí só no finalzinho. Não, daria sim. Mova a mão esquerda, posicionando a fatia de pão, ocupar uma metade, a outra metade. Tinha que ser a outra metade vazia do prato. Perfeito. Aí solta. Mas o seu pão está torto ali. A vida não é fácil. Ninguém disse que seria. E isso acontece o tempo todo na programação. Você acha que fez tudo e tem um cacete de um pão torto lá. Pois ele está torto. Agora essa aqui vai ser boa, hein? Essa aqui vai ser boa, hein? Para pegar a faca. Pois com a mão direita, pegue a faca pelo cabo. Nossa, e mantendo a serra fora da palma da mão. E mantendo a parte que não é cabo na mesma... Nossa Senhora! Mantendo a serra fora da palma, mantendo a parte que não é cabo na mesma direção e sentido do prolongamento do braço direito. E mantendo a serra na mesma direção e sentido do vetor normal, a superfície da... Meu Deus do céu! Exatamente. Super fácil. Mega fácil. A gente ia acertar muito. Ficou óbvio, não ficou? Eu acho que uma espátula seria melhor. Olha só que interessante. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Pegou a faca. Não, mas olha só. Vou fazer aqui o porquê desse negócio todo. Eu posso pegar a faca. Eu posso pegar a faca assim. Certo. Eu posso pegar a faca assim. Eu posso pegar a faca aqui. Eu posso pegar a faca assim. Então, qual é o lance? Pegue com a mão direita, pegue a faca pelo cabo. Mantenha a aí, veja que, fora, né? Veja que eu estou usando um monte de E. Olha tá. É o AND, tá vendo? Certo. É isso, e isso, e isso. Então, só se tudo for verdadeiro que vai estar certo. Pegue a faca pelo cabo, mantendo a serra fora da palma da mão. Tá. Mantendo a parte que não é cabo na mesma direção e sentido do prolongamento do braço. Ou seja, o braço prolonga, não é cabo para cá. Ou seja, eu já estou anulando essa possibilidade. Certo. Não é cabo para cá. Prolongamento do braço direito e mantendo a serra na mesma direção e sentido do vetor normal à superfície da palma da mão. Vetor normal, basicamente, é um vetor perpendicular. Que se a palma da mão está aqui, o vetor normal está para cima. Se ela está para baixo, segurando a faca, ela está para baixo. Tá. Maravilha. E aí, agora, o que eu vou fazer? Já peguei a faca. Pois pegue um pão puro. Não, quer dizer, mova a mão esquerda, pegando o pão puro mais próximo disponível no prato. Perfeito. Dando por cascas opostas. Então não vale assim. Cascas opostas. Tem que ser. Cascas opostas. Sim. Isso. Mova a mão direita, posicionando a faca centralizadamente em cima da manteiga, contida no pote de manteiga. Perfeito. Tendo a faca perpendicular à superfície da manteiga. Nossa, com a ponta que não é cabo apontado para... Não, aí eu já não pego manteiga desse jeito, né? Mas isso aí é para ajudar o robô. Então tá. E com a ponta que não é cabo apontada para baixo. Tá. Mova a mão direita, entrando faca na manteiga contida no pote de manteiga, até que a ponta da faca em contato entre 1 centímetro. Perfeito. Olha. Mova a mão direita em sentido horário, usando a borda do pote para fazer uma alavanca. Fazer uma alavanca até a ponta da faca sair completamente. Mas aqui, se a manteiga está na temperatura ambiente, ela solta. Mas se ela estiver, dependendo da temperatura, você tinha que estar segurando o pote. Aí você tinha que botar um código para verificar a temperatura ambiente da tomar decisão. Você precisa verificar a temperatura da manteiga, porque aí ela mudou sem grandes tragédias. Não, exatamente, a manteiga não Ou seja, assim, né? Você mora onde? Eu em São Paulo. Em São Paulo, deve estar frio aí, né? Tá, agora tá. Então, esse código só roda no Rio de Janeiro. Tá sempre calor. Tá, deixa eu ver.
Mova a mão esquerda pegando o pão puro mais próximo do disponível. Não, espera aí, já estou mais para baixo. Mova o direito entrando... Calma aí, deixa eu dar uma pausa aqui para descer um pouquinho o código para você. Mova a mão direita sobre a fatia de pão segurada pela mão esquerda. Mova a mão direita girando a faca no próprio eixo. Ih, mas pera aí, agora deu errado aí. Excelente. Mova a mão direita em sentido horário, usando... O que eu tenho que consertar? Tem um bug, não tem um bug? Sim, porque você vai colocar em cima da mão ali, vai passar manteiga. Exatamente. Então, aí a gente tem que fazer o quê? Para o código, volta tudo para o começo que estava. Mentira, não vamos voltar tudo não, mas a gente tem que pegar e alterar o código. Então, cadê? Mova a mão direita. Em sentido horário, usando a borda... Calma aí, ó. Mova a mão direita, posicionando a faca. Sobre a fatia de pão. Sobre a fatia de pão segurada pela mão esquerda. Acho que eu comi uma frase. Então, mova a mão direita sobre a fatia de pão segurada pela mão esquerda. Mova a mão direita sobre a fatia. Então, na hora que eu movi a mão, a faca foi além. Então, na verdade, mova a mão direita, centralizando a faca sobre a fatia de pão segurada pela mão esquerda. Agora sim, agora o código funciona, que eu vou estar aqui, para cá, está centralizado. Tá bom, né? mão esquerda, tá. Aí fala, mova a mão direita, girando a faca no próprio eixo, até a manteiga estar virada para o pão. Mova a mão direita, espalhando a manteiga homogeneamente na superfície do pão. Perfeito. Aí vamos espalhando esse bagulho aqui. Tá, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Se a superfície do pão virada para cima ainda não estiver completamente coberta, vá para F. Tem que fazer tudo de novo. Aí tem que pegar de novo e tal, não sei o quê. Uhum. Entendeu o drama, né? Tá bom assim, já tá bom assim. Tá bom assim. Mas veja só, o tempo que a gente tá aqui só para botar manteiga num pão. Isso, gente, eu tô mostrando assim, a analogia da realidade do trabalho de um programador. Uhum. Aí vocês acham que aqueles desgraçados, aqueles programadores ficam enrolando, que não fazem o negócio direito. E leva 6 meses para fazer qualquer coisa. Exato. E ainda quer cobrar caro. Isso mesmo. Exatamente. Então aqui vem a lição número 1. Se você perguntar quanto custa para fazer um software, qual é a resposta? Um montão de tempo, horas e horas. Todo o seu dinheiro e muito mais. Quanto custa para fazer um software? Todo o seu dinheiro. Quanto custa? É de tempo. Quanto custa? É verdade. Custa. Porque o processo, veja só, tem tanta coisa para dar errado, assumir que vai dar certo é um delírio, concorda comigo? Então, como é que você aborda o processo de desenvolvimento de software de forma a viabilizar a coisa? Você simplesmente tem que tratar a programação como um processo de gestão de riscos. Então, você vai sempre tentar fazer o mínimo necessário, vai sempre tentar testar o que você está fazendo, vai reduzir a quantidade de código, vai simplificar o processo, sempre com o objetivo de quanto menos código, quanto menos coisas o código fizer, mais simples vai ser. Veja que a gente está com um código enorme aqui e tem coisas que se repetem. O fato de se repetir, se eu tivesse digitado errado, como eu fiz aqui, para você ver como é que fica digitado errado, você ia ter uma parte que funciona e outra parte que faz a mesma coisa que não funciona mais. Se você não reutilizar um código. E tudo isso a gente está usando lógica, está usando está usando toda a sequência de comandos, a interdependência de um comando para o seguinte, porque ele depende que o anterior tenha funcionado para poder seguir o processo dele. E a ordem em que os comandos são executados faz total diferença. Imagina se eu tivesse girado a mão antes de... Às vezes até dá, você pode girar a mão antes de centralizar, mas aí se faz isso, a manteiga cai no chão, cai na mesa. Entende a dificuldade? Então, é um processo de baixar a bola, né? O processo de programação é de baixar a bola e você ir executando cada coisa de forma bem passo a passo, bem simplesinha para a coisa acontecer, né? É muito importante, é muito, muito importante. Mostrar para vocês algumas melhorias que a gente pode fazer e a gente volta conectando com a própria realidade do computador em si. Porque o computador funciona exatamente dessa forma. É esse trabalho do programador que acontece o dia inteiro. Então, o programar é você dar cabeçada na parede contra um problema até que, de repente, as coisas funcionam. E por isso que muitas vezes eles não encontram qual é o erro de imediato? Então, aí tem um outro problema. A gente está aqui com tudo certinho, né? Uhum. Mas suponha que o pote de manteiga está vazio. Ele ia ficar... E aí, suponha que o pote de manteiga está vazio. O nosso código diz, enquanto a fatia do pão não está coberta de manteiga,
repita a ação de pegar a manteiga e botar aqui. Se o pote está vazio, a faca sempre vai estar sem manteiga. Então, o teste de que se o pão tem ou não tem manteiga sempre vai falhar. Ele vai sempre voltar para a manteiga. Ele vai ficar infinitamente, eternamente, buscando uma manteiga que não existe. E aí ele nunca vai progredir. 30 anos daqui para frente, o cara vai estar ainda com... Pega a manteiga que não existe e tenta passar no pão. É isso aí. E aí que você vê que o computador travou, ele parou de responder. Ele parou de responder por quê? Porque ele teve um pote de manteiga vazio que o programador não verificou se o pote de manteiga tinha manteiga. E aí fica aquela ampuletazinha. Rodando. Rodando. Você tem que meter o dedo e desligar aquela merda porque não vai funcionar. Mas por quê? Porque a gente deu o comando errado? Não? Porque as condições... É tanta coisa acontecendo ali dentro. Eles uma condição do programa. Por exemplo, o programa está tentando salvar num disco que já não está mais ali. Aí ele fica tentando. Certo. Ele não para de tentar enquanto não achar o disco. E o disco não está ali. Tá. Aí você tem que criar condições de contorno. Como, por exemplo, o sistema operacional, que você deve usar o Windows aí. Algumas pessoas usam o Linux, eu uso aqui o Mac. O sistema operacional, ele fica vigiando quanto tempo um programa está rodando na mesma condição. Tá. E aí, se não tiver, se ele ficar repetindo demais, ele chega e pergunta, esse programa aqui parece que parou de responder. Quer detonar ele? Isso é uma condição de contorno para um estado instável da máquina. Certo, tem mesmo. Entendeu? Eu achei que sempre era problema de internet. Então, a internet é um desses problemas. Quando fica ali carregando e ele não encontra. Isso. Só que assim, o que da internet? Pode ser tanta coisa que aí como é que você faz para abordar o problema? Você tem que fazer, é tipo um detetive mesmo. Você vai cercando a coisa até que você de fato resolva o problema integralmente.